29º domingo do tempo comum. Deus e César. O cristão é um cidadão. Todo cidadão tem direitos e deveres. Cristão paga impostos? Esta é uma questão que a palavra de Deus apresenta hoje. No livro de Isaías, capítulo 45, um rei pagão é instrumento de Deus para libertar o seu povo da escravidão da Babilônia. Ciro, rei da Pérsia, excelente comandante político iluminado, conquista os impérios do Oriente. No ano 538, conquista a Babilônia, permite os judeus voltarem à própria terra e recomeçarem a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O profeta chama o rei pagão de ungido do Senhor. Ciro é instrumento de Deus, mesmo sem o conhecer, ou ser membro do povo da aliança. Deus é o Senhor da história e conduz a caminhada do seu povo. Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar seus projetos. Pode se servir de dirigentes até sem religião, mas honestos e competentes, que promovam a paz e o bem-estar. Mas pode acontecer o contrário também. Uma pessoa religiosa se servir de Deus para outros interesses. Ou mesmo pessoa bem-intencionada na vida pública, mas sem a devida competência. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo louva o Senhor, pois a comunidade abraçou com entusiasmo o Evangelho e, pela ação do Espírito Santo, deu frutos de fé, de amor e de esperança. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, fariseus e herodianos ligados ao poder romano fazem uma armadilha a Jesus. É permitido ou não pagar imposto a César? Se ele diz sim, é a favor da dominação romana. Se diz não, é denunciado por subversão às autoridades. Diante disso, Jesus pede uma moeda e diz: de quem é a imagem? De César? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A cada um se dá o que é seu. Jesus paga impostos a César como dever para com a nação. Mas a César não se deve adorar. Só a Deus se deve adorar. César não pode se nivelar a Deus e exigir dos súditos o culto de Deus. Reconhecer a autoridade e os deveres civis, sim, mas a autoridade de Deus está acima do poder, do dinheiro, da fama, do sucesso. Se estas coisas passam a dirigir suas vidas, Deus deixa de ser seu único Senhor. O perigo é alguém tirar o lugar de Deus e substituí-lo por estas coisas. Dar a César. Nenhum país funciona se o povo não der a César o que é de César. O cristão é um cidadão, tem o dever de contribuir para o bem comum e pagar impostos justos. Dar a Deus. O homem, imagem de Deus, tem dignidade e direitos de povo de Deus e não pode ser vendido a nenhum César. Só Deus é o Senhor da vida. Quem tira de Deus o que lhe pertence, deve devolver. Dar à comunidade cristã, pois somos membros vivos e atuantes da Igreja em sua vida e missão. O dízimo é sinal de pertença e gratidão, comunhão e participação. Para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não podemos sonegar o nosso tributo nem à nação, nem a Deus e à comunidade. No mês de outubro, mês das missões, contribuímos com as ações de animação e cooperação missionária para sensibilizar e despertar vocações missionárias. O tema da campanha missionária de 2023 é este: Ide, da igreja local aos confins do mundo. Está ligado ao terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, Corações Ardentes, Pés a Caminho, inspirada nos discípulos de Emaús. O mês missionário
nos lembra que ajudamos com as missões, com a oração e a ação, com ofertas de dinheiro e sofrimento, com o próprio testemunho. Por isso que a coleta missionária desse domingo expressa concretamente nosso apoio à missão universal. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.